News CNN. São 7h57. Nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração, voto a voto, percentual a percentual. E aí está, imagens ao vivo de Lula, do lado de fora do hotel onde ele acompanhou essa apuração, aqui, pertinho da Avenida Paulista. A expectativa é que o candidato do PT venha aqui para a Avenida Paulista. É uma questão de metros. Ele está muito perto desse ponto central de festejos, quando já podemos cravar, pelas informações do TSE, Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Dani. Márcio Gomes já tem repercussão. O senador Jean Paul Prates diz o seguinte, do PT: o momento é de celebrar a oportunidade de mais uma vez contribuir para melhorar o país. Foi uma eleição muito dura contra um adversário que, abre aspas, jogou sujo. A esperança do Brasil com Lula falou mais alto. Agora vamos em frente, reformar e reunificar o Brasil. Fala nesse instante, então, quer dizer, dentro de minutos, o presidente da Câmara. O TSE vai trazer aquela imagem que a gente trouxe no 360 para vocês, de blindagem institucional com Supremo, TSE, STJ, TCU e com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, todos ao lado de Alexandre de Moraes. Luiz Inácio Lula da Silva volta para um terceiro mandato, depois de ter passado 580 dias preso, depois de ter sido afastado da eleição de 2018 pelo juiz que hoje está ao lado de Bolsonaro e se engajou na campanha a tal ponto de aparecer nos debates para treinar o atual presidente Jair Bolsonaro, que até o momento, Rafael Colombo, ainda não se manifestou. Eu vou buscar nas redes se houve alguma fala. Luiz Inácio Lula da Silva fez uma postagem há 9 minutos, ele escreveu democracia e uma foto celebrando a vitória. Democracia, a mão dele, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a bandeira do Brasil. Lula eleito presidente da República. Agora, com esse placar tão apertado, é possível dizer já agora que chega com um desafio imenso de pegar um país dividido ao meio. São 8 horas da noite, você está acompanhando uma página histórica da democracia brasileira, da história da CNN Brasil também, a nossa primeira eleição geral, a nossa primeira eleição nacional como referência em jornalismo isento, imparcial, colocando sempre à frente de tudo os fatos. E os fatos nos levam à seguinte conclusão, como já destacaram aqui Márcio Gomes e Daniela Lima. Luiz Inácio Lula da Silva será o primeiro presidente da República a cumprir 3 mandatos. Ele foi eleito pela primeira vez, vencendo José Serra lá em 2002 do PSDB. Foi reeleito em 2006, vencendo Geraldo Alckmin, que hoje é seu vice. Geraldo Alckmin, grande adversário do PT ao longo de quase 2 décadas, é eleito agora vice-presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu eleger a sucessora 2 vezes. Dilma Rousseff sofre um processo de impeachment em meio a uma grave crise econômica e as graves acusações de corrupção envolvendo gente graúda do PT. Primeiro no Mensalão, mas especialmente na Lava Jato, muito bem pontuado aqui pela Dani Lima. No dia 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva vai para a cadeia, vai cumprir pena em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Passa 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal. É solto a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que a partir daquele momento alguém só pode ser condenado a partir do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais recurso. Lula sai da cadeia, vem a Vaza Jato, são descobertos diversos documentos, diversas conversas que o Supremo Tribunal Federal entende
que indicam que Luiz Inácio Lula da Silva não teve direito a um julgamento justo. Ele foi julgado por um juiz parcial. Quem diz isso? O Supremo Tribunal Federal. Lula tem os direitos políticos restabelecidos e, a partir daquele momento, começa a construir uma candidatura que sai vitoriosa, como bem lembrou a Dani Lima, sai vitoriosa, mas é o resultado mais apertado de uma eleição nacional desde 1989. Collor e Lula, em 2014, Dilma e Aécio. Nenhuma delas, apesar de serem resultados apurados e apertados naquela época da história do país, nenhuma dessas eleições foi tão apertada quanto a deste ano. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente da República que não consegue se reeleger. Mesmo assim, Dani, Márcio mostrou muita resiliência e potencial político, porque o país vem mal das pernas economicamente há muito tempo. Embora alguns dados macroeconômicos sejam positivos, a vida das pessoas está longe de ter identificação com os dados macroeconômicos. Houve a pandemia, a forma como o governo lidou com a pandemia, o jeito como o presidente lidou com a pandemia e, mesmo assim, ele obteve uma votação absolutamente importante. Mas isso ficou para trás a partir de 1º de janeiro de 2023, o ex-metalúrgico, fundador do PT, 2 vezes presidente da República, subirá a rampa do Planalto com Geraldo Alckmin como vice. É de se imaginar que essa festa esteja acontecendo também em outros pontos do Brasil, mas a imagem diante da sede da CNN Brasil, onde a multidão começou a chegar aos poucos para acompanhar no telão que existe na nossa fachada, trazendo os resultados, assim como no primeiro turno, foi mostrando a confiança que as pessoas iam tendo na nossa transmissão. E à medida que esses números foram avançando de forma lenta e emocionante, o número foi aumentando até que a Polícia Militar teve que fechar as 2 pistas da Avenida Paulista, bem diante da sede da CNN Brasil, para tornar aqui o coração dessa celebração. Lula eleito presidente da República. Ele acompanhou o candidato do PT, acompanhou essa apuração a cerca de 2, 3 quadras aqui deste ponto onde nós estamos, e a expectativa é que o candidato venha até a Avenida Paulista. Claro, é preciso um cordão de segurança, talvez um carro mais alto, para ele se destacar. Mas a ideia é que essa celebração aconteça agora e dure pela noite adentro. Já que o candidato do PT está muito próximo daqui, sabemos que Jair Bolsonaro acompanhou essa apuração em Brasília. A informação que nós tínhamos é que ele acompanharia essa apuração no Palácio da Alvorada, mas ainda não temos, me corrija se eu estiver errado, Dani, ainda não temos qualquer pronunciamento, anúncio do candidato que buscava a reeleição. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou apurando agora com o integrante da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Escrevi a ele perguntando se o presidente pretende falar. Ainda não há manifestação oficial nenhuma